Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de anatomia. E hoje o nosso tema é o sistema circulatório, dando ênfase nas principais veias e artérias dos membros superiores e inferiores do tórax e do abdômen. E aí nós vamos começar o nosso estudo justamente falando a respeito das artérias do tórax e do abdômen. Só que para isso, antes que a gente possa iniciar o nosso estudo, nós devemos o quê? Entender qual que é essa delimitação entre tórax e entre abdômen. E eu tenho aqui uma estrutura que eu acabo de circular, que é exatamente um músculo que faz essa delimitação. E aí eu consigo ver aqui nessa região essa lâmina, que é o quê? Uma lâmina músculo-tendínea que separa as cavidades do tórax nessa porção superior e a cavidade do abdômen nessa porção inferior. Então, eu estou falando justamente do diafragma. Esse diafragma, ele está inserido aqui no processo xifoide, na parte anterior. Posteriormente, ele está inserido na coluna vertebral e lateralmente na face interna das 6 costelas inferiores. Bom, e aí eu preciso então falar a respeito de uma artéria que é a maior artéria que nós temos no nosso corpo humano. E aí eu estou falando o quê? Da artéria aorta. Essa artéria aorta, ela possui algumas porções. Então aqui nessa imagem, o que eu consigo ver? Eu consigo ver, justamente aqui onde eu estou apontando a seta, a porção ascendente dessa artéria aorta, ou seja, nessa região eu tenho uma válvula semilunar lá do meu ventrículo esquerdo, então o sangue está sendo ejetado justamente dessa região aqui para a artéria aorta. E aí eu vejo essa porção que eu apontei aqui no esquema anatômico, justamente a aorta ascendente. Então eu tenho essa outra porção que forma um arco, que é chamado de arco da aorta. Aí, após essa curvatura que fez um arco, e nessa porção descendente até o nível do diafragma, eu tenho a aorta torácica. Após o diafragma, eu tenho uma passagem chamada de hiato da aorta, ou hiato aórtico, e aí eu tenho a porção da aorta abdominal, que segue no nível abaixo do diafragma. E aí, eu consigo ver, ainda nesse esquema, as outras ramificações dessa artéria aorta. Logo aqui na parte ascendente, que eu dei esse zoom, eu tenho uma ramificação em artéria coronária esquerda e artéria coronária direita, que vão fazer o quê? A nutrição do músculo cardíaco. Seguindo aqui por esse desenho, eu tenho a formação do tronco braquiocefálico arterial. E aí, continuando, esse tronco braquiocefálico arterial ele se divide em artéria subclávia direita e um pouco mais acima em artéria carótida comum direita. E aí eu tenho a formação de 2 importantes ramificações. Essa curvatura do arco, ele também vai dar origem a outras 2 artérias, além do tronco braquiocefálico arterial, que é a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Então, eu tenho a formação desses importantes vasos que vão fazer a irrigação dos membros superiores e da parte crânioencefálica. E aí eu tenho essa porção logo após a curva, após esse arco da aorta, que é a parte da aorta torácica. E a nossa artéria aorta, na parte torácica, ela vai se dividir em ramos viscerais e em ramos parietais. E aí, quais são esses ramos dessa divisão?
eu tenho como ramo visceral, ou seja, aqueles que nutrem os órgãos do corpo, os ramos bronquiais, os ramos esofágicos, os ramos mediastinais e os ramos pericárdicos. Então eu tenho essas ramificações que vão fazer a nutrição das vísceras. Já os ramos parietais são aqueles que irrigam as paredes. E aí eu tenho o quê? As artérias intercostais posteriores. E aí eu consigo ver aqui, ó, no meu esquema, a artéria intercostal posterior direita. E eu tenho a artéria frênica superior. Aqui eu consigo ver no meu desenho a artéria frênica superior esquerda e a artéria subcostal. Nós vamos falar agora, então, a respeito das artérias do abdômen. Então, nós vamos começar a nossa explicação logo lá no hiato da aorta. Então, é isso que nesse momento vai me interessar, ou seja, a continuação a nível abdominal dessa artéria aorta. E aí, o que eu preciso identificar nessa imagem? Que a artéria aorta, ela vai seguir por esse caminho aqui. Então, eu consigo ver essa parte abdominal da artéria aorta e que ela vai terminar aqui nessa região em artérias ilíacas comuns, que estão apontadas aqui pela seta em vermelho. Bom, então eu consigo ver nessa imagem que eu tenho várias ramificações. Então eu tenho o abdômen, as vísceras foram rebatidas, então eu consigo ver todas essas estruturas de uma forma bem geral que são ramificações dessa aorta abdominal. Então eu tenho artérias frênicas inferiores, estão fazendo a irrigação da parte inferior do músculo diafragma. Eu tenho aqui uma região de tronco cilíaco, que vamos falar logo adiante. Eu tenho a artéria mesentérica inferior, que vai dar a origem a ramificações importantes. A artéria ilíaca comum, logo ela vai virar artéria ilíaca externa. E eu tenho outras importantes ramificações até nível de membros inferiores, que nós vamos analisar logo mais adiante. E aí eu preciso pensar que existe uma classificação em que eu vou dividir 3 ramos dessa artéria aorta, que é chamado de ramos viscerais não pareados, dessa porção abdominal. E o primeiro ramo visceral não pareado da porção abdominal é justamente esse que está circulado de verde, que é o que eu chamo de tronco celíaco. Mas antes de entendermos o que vem a ser esse tronco celíaco, é importante eu entender quais são as estruturas que eu estou vendo nessa imagem, para que eu possa delimitar essa região de tronco celíaco. Então, por isso que eu preciso vir aqui e entender que aqui eu tenho um pedaço nessa parte aqui do meu fígado, aqui a vesícula biliar, eu tenho nessa porção aqui o baço, eu tenho um pedaço do meu estômago aqui com um corte, eu tenho uma estrutura logo mais aqui abaixo em forma de C, que é o duodeno, a primeira porção do intestino. Eu tenho aqui também o pâncreas, nessa região aqui. E aí eu consigo entender, nesse emaranhado de veias, artérias e ductos, a porção que eu chamo de tronco celíaco. E aí o que é o tronco celíaco? O tronco celíaco, ele vai dar origem a 3 importantes ramos. O primeiro, e que é esse aqui que eu consigo ver apontado pela seta vermelha e que segue esse tracejado que eu acabei de fazer, essa linha na verdade, é o que eu chamo de artéria gástrica esquerda. Ela é responsável por irrigar o esôfago, o estômago e o aumento menor. Mas para que a gente possa entender, o que é esse aumento menor? O aumento menor, ele nada mais é do que um peritônio.
E o peritônio ele é uma membrana serosa de parede dupla que vai forrar a parede abdominal. Então, eu estou falando de um peritônio parietal. E aí, o que vai acontecer? À medida que os órgãos eles vão sendo formados e eles vão se posicionando nessa cavidade abdominal, esse meu peritônio ele vai sofrendo fusões, ele vai sofrendo torções, coalescências, e aí algumas regiões desse peritônio, e aqui eu não consigo ver esse peritônio na imagem, porque é como se ele tivesse sido rebatido desse esquema anatômico, ele vai receber alguns nomes. E aí eu tenho duas porções que eu chamo de omentos, que são reflexões peritoneais largas, amplas, que vão se dispor entre duas vísceras. E aí eu tenho o omento menor, que vai ficar nessa região de zoom. Esse aumento menor ele vai estar entre o fígado e a curvatura menor do estômago, então ele vai ocupar esse espaço aqui até nível de duodeno, que é a primeira porção do intestino. E eu vou ter um aumento maior que ele vai seguir da curvatura maior do estômago e vai até o colo transverso, ou seja, ele vai seguir mais ou menos dessa porção aqui para baixo. E aí ele vai formar um avental. E aí eu tenho justamente uma artéria que vem desse tronco celíaco, que é a artéria gástrica esquerda, que vai fazer a irrigação, ou seja, a nutrição, que vai levar o oxigênio até o meu esôfago, estômago e aumento menor. Já a artéria esplênica, que eu consigo ver aqui apontado pela seta em amarelo, essa artéria esplênica, e é bom lembrar que quando a gente escuta falar em esplênico, esplênio, nós estamos nos referindo ao baço, ela vai fazer a irrigação do baço, por isso esplênica, do pâncreas, eu consigo ver aqui que ela passa logo acima do pâncreas, né? Fazendo com essa proximidade desse órgão, e também do fundo gástrico, ou seja, que é uma porção do estômago, do esôfago e do aumento maior, que é aquele peritônio em forma de avental. E aí, nessa região apontado pela seta rosa, bem aqui, eu tenho o que eu chamo de artéria hepática comum. Essa artéria hepática comum depois ela também vai se dividir em artéria hepática própria, que está seguindo em direção ao fígado, e em artéria gastroduodenal, em direção ao duodeno, mas que aqui, enquanto artéria hepática comum, ela vai irrigar a vesícula biliar, o aumento menor, o estômago, o pâncreas e o duodeno, ou seja, ela vai fazer essa transmissão de sangue para essas regiões. Então, por isso é muito importante eu observar o que vem a ser esse tronco celíaco nessa região. E aí, continuando a nossa explicação, nessa outra imagem eu consigo ver porções do meu intestino. Então aqui eu tenho o tronco celíaco e logo abaixo eu tenho uma outra classificação, que é o que eu chamo de segundo ramo visceral não pareado da porção abdominal da aorta, que é a artéria mesentérica superior. Então, a artéria mesentérica superior, ela está destacada aqui para a gente pela seta em vermelho, e eu consigo ver a localização dessa artéria mesentérica superior, e eu consigo perceber, analisando o seu caminho, ou seja, a forma como ela está disposta nessa cavidade abdominal, que essa artéria mesentérica superior, ela vai irrigar o pâncreas, logo aqui, o duodeno, o jejuno, o ilho, o seco, o apêndice e os colos ascendentes e transverso. E, por sua vez, essa artéria mesentérica superior, ela vai sofrer ramificações e ela vai se ramificar em artéria pancreático-duodenal
inferior, em artéria cólica direita, eu consigo ver aqui, artéria ileocólica, eu também consigo ver essa minha ampliação, em artéria cólica média, eu consigo ver aqui, ó, onde está saindo essa artéria cólica média, e artérias jejunais e ileais. Então, eu consigo ver aqui nessas porções a dimensão dessa minha artéria mesentérica superior, fazendo toda a irrigação dessa extensão. Então, por isso, a importância desse segundo ramo visceral não pareado da porção abdominal. E aí, o terceiro e último ramo visceral não pareado dessa porção abdominal da aorta é a artéria mesentérica inferior. Eu consigo vê-la nessa posição. Ela está aqui marcada em rosa. E aí eu consigo ver que essa artéria ela é responsável por irrigar os colos transverso, descendente e sigmoide do intestino, além de irrigar o reto. Então, eu tenho essa minha artéria mesentérica inferior fazendo a irrigação do meu intestino grosso. Por isso, a disposição dessa artéria. Então, eu estou vendo aqui, ó, o colo transverso, o colo descendente, sigmoide, nessa porção, e o reto. Então, eu consigo ver toda essa estrutura. E ela vai se ramificar em artéria cólica esquerda, eu consigo ver aqui de verde, artérias sigmoides, artéria retal superior. Então, eu estou vendo 3 ramificações. Por isso, essa importância. E aí eu falei, então, do terceiro e último ramo visceral não pareado da porção abdominal. Nesse próximo slide, que nós vamos ver agora, eu tenho os principais ramos das artérias mesentéricas. Então, eu consigo concluir o raciocínio a partir deste exemplo que está melhor simplificado para mim, em que eu consigo ver a artéria ileocólica, a cólica direita, cólica média, a arcada de Riolan, artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior e a cólica esquerda. E aí, nesse outro slide, eu consigo ver que além dos ramos viscerais não pareados, que foram esses que nós estudamos nas imagens anteriores, eu tenho a parte abdominal da aorta, que possui ramos viscerais e parietais pareados, que são as artérias suprarrenal. Então, as artérias suprarrenais. Eu tenho as artérias renais, as artérias testicular e ovariana, as artérias lombares, as artérias frênicas inferiores e um ramo parietal não pareado, que é a artéria sacral mediana. Então, aqui novamente repassando, eu consigo ver a artéria suprarrenal inferior direita, que está bem aqui. Olha o tronco celíaco aqui nessa região, logo abaixo do hiato da aorta, eu consigo enxergar. E aí, um pouco mais abaixo, descendente nessa porção da aorta abdominal, eu vejo a artéria suprarrenal inferior direita, porque eu estou analisando esse lado direito, a artéria suprarrenal média direita, olha a glândula aí, adrenal. E eu consigo ver a artéria suprarrenal superior direita. Então, eu consigo ver todas essas ramificações, além das artérias frênicas inferiores, ou seja, fazendo a irrigação da parte inferior do meu diafragma.
E eu consigo ver tanto a porção direita como a porção esquerda. Aqui eu consigo ver também as suprarrenais superiores esquerdas, apontadas aqui, suprarrenal média esquerda, suprarrenal inferior esquerda, e mais abaixo eu consigo ver artéria e veia renal. Então aqui nessa primeira estudo me interessa, bem próximo aqui dessa região de hilo, essa artéria renal, consigo aproximar aqui, e a artéria e veia testicular e ovariana. Então eu vejo todas essas porções dos ramos viscerais não pareados. E aí por isso eu consigo compreender todas as ramificações da parte do abdômen. Nesse próximo slide, eu tenho um esquema didático da distribuição da parte abdominal da aorta. Então, a gente pode ver que essa parte abdominal da aorta, como nós dissemos, ela pode ser dividida em ramos viscerais e ramos parietais. Os parietais eu tenho a artéria frênica inferior, lombar e a sacral mediana. Enquanto aqui nos ramos viscerais eu tenho o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior. Eu consigo ver aqui, além da artéria mesentérica inferior. Então, de forma bem esquemática, dá para termos uma ideia dessas divisões da parte abdominal da aorta e os ramos principais. E aí, nesse último slide, para a gente fechar toda essa parte de tronco, eu consigo ver tanto a porção torácica como a porção abdominal até as ilíacas comuns. Então eu tenho todos os ramos e troncos que nós abordamos anteriormente. Muito bem, então, na continuação dos nossos estudos, nós vamos abordar agora as veias do tórax e do abdômen, que vão constituir as veias do tronco. E aí, de forma muito similar, a gente pode pensar e afirmar que as veias, muitas vezes, elas têm os nomes muito parecidos com o das artérias. E, salvo algumas exceções, isso vai acontecer, como, por exemplo, nas veias frênicas inferiores, nas veias suprarrenais, nas veias renais. Então, são exemplos de quando essas veias, elas possuem os nomes iguais aos nomes das artérias. O que vai acontecer, na verdade, é que o sistema venoso ele é constituído por tubos, que são as veias, e que tem uma função diferente do sistema arterial. A função desse sistema agora ele é conduzir o sangue dos capilares para o coração. Então, se antes nós tínhamos um mecanismo no qual o sangue ele era conduzido do coração em direção aos órgãos, aos tecidos, através lá do início, que era na artéria aorta, agora nós temos um sistema que vai chegar, ou seja, que vai drenar o sangue do corpo, desses tecidos, para o coração, chegando ou na veia cava superior ou na veia cava inferior. E aí, nessa imagem que nós estamos vendo aqui agora, nós conseguimos ver nessa região aqui a região de veia cava superior. Então eu consigo ver bem aqui essa região. A veia cava superior ela tem um comprimento de cerca de 7,5 centímetros e um diâmetro de 2 centímetros. E ela se origina de dois troncos braquiocefálicos. Então aqui eu tenho o tronco braquiocefálico direito e aqui eu tenho a veia braquiocefálica esquerda, e cada veia braquiocefálica ela é constituída pela junção da veia subclávia. Então aqui eu tenho a veia subclávia direita, aqui eu tenho a veia subclávia esquerda com a veia jugular interna. Então eu consigo ver aqui as duas veias. Enquanto a veia cava inferior, aí vamos descer aqui essa imagem, onde eu consigo ver
essa veia cava inferior passando aqui e atravessando o diafragma, ou seja, eu tenho essa porção da veia cava inferior lá no abdômen, seguindo em direção ao meu tórax. Essa veia cava inferior ela é a maior veia do corpo e ela tem um diâmetro de cerca de 3,5 centímetros e é formada pelas duas veias ilíacas comuns que recolhem sangue da região pélvica e dos membros inferiores. E aí eu consigo ver aqui também a formação de outras veias que nós vamos abordar mais adiante, falando a respeito do sistema porta, que é muito importante na drenagem dessa região abdominal. E aí, voltando aqui para a parte torácica, nós estamos vendo a veia jugular interna, que ela está vindo aqui de uma região de drenagem de encéfalo, face e pescoço. Enquanto eu tenho bem aqui a veia jugular externa. Essa veia jugular externa, ela está fazendo a drenagem do crânio e da face. E eu tenho a veia vertebral, que é uma veia numa estrutura mais profunda de pescoço e que vai fazer a drenagem das vértebras, da medula cervical e de alguns músculos do pescoço. Então aqui eu tenho uma visão muito ampla desse sistema de drenagem. Eu consigo ver aqui a formação da veia porta do fígado, sendo formada pela mesentérica superior e pela veia esplênica, lembrando que a veia mesentérica inferior, ela vai transitar até a veia esplênica, e é a veia esplênica quem vai fazer essa conexão para formar a veia porta do fígado. Então, tem a veia esplênica vindo aqui do baço e a veia mesentérica superior. E aí eu tenho uma série de outras veias que estão chegando até essas veias principais. Então, por isso, eu tenho essa visão aqui muito ampla. E aí eu preciso, então, falar agora, nesse momento, a respeito das veias do sistema ásigo. E o que vem a ser essas veias do sistema ásico? Bom, primeiramente, nós temos que pensar o seguinte: as veias do sistema ásico, elas vão recolher a maior parte do sangue venoso das paredes do tórax e do abdômen. Então, aqui nessa posição, nessa imagem, eu estou vendo a porção torácica. E essa veia que vai recolher esse sangue venoso do sistema ásigo vai formar um verdadeiro H nessa região aqui. Então, eu consigo ver essa formação nessa região, formando um verdadeiro H. E aí eu tenho essa sexta veia intercostal posterior direita, que, na verdade, ela vai recolher praticamente toda a drenagem da maior parte do sangue. Então, por isso, ela está aqui sublinhada para nós e ela tem essa importância. E aí, voltando a falar a respeito desse H, eu tenho que esse ramo aqui, que é chamado de ramo vertical direito do H, é o que eu chamo de veias ásigo. A outra porção, que é esse ramo vertical esquerdo, ele vai ser subdividido pelo ramo horizontal em dois segmentos, um superior e outro inferior. O segmento inferior do ramo vertical esquerdo é constituído pela veia hemiásigo, enquanto o segmento superior desse ramo recebe o nome de hemiásigo acessória. Então, eu consigo ver aqui a veia hemiásigo acessória e, nessa outra posição aqui,
eu consigo ver aqui a veia ázigo, e essas duas veias elas vão sofrer uma anastomose para poder se comunicar. Então, o ramo horizontal desse H vai ser ligado por dois segmentos do ramo esquerdo com o ramo vertical direito. E aí eu tenho a formação desse sistema ázigo de drenagem.